Paz do Senhor, amados. Quero aqui continuar a gravação do vídeo que eu estava gravando a respeito do diabo e a terça parte dos anjos do céu, né? Estava aqui trazendo as explicações e de repente houve uma queda de energia. Eu tive que cortar o vídeo e dar continuidade nessa outra parte. E a nossa linha de raciocínio aqui que eu estava explicando a respeito de que tudo é Deus, Deus é que faz todas as coisas, Deus é que opera o bem, o mal, na minha vida, na tua vida, em nossas vidas. Nós que temos a mania de tudo culpar o diabo, que é o Satanás, que é demônio, quando está acontecendo tudo errado na vida, na família, na casa, no casamento, no lar, seja o que for, em todas as áreas, nós costumamos colocar culpa nesse ser, né? Esse ser que foi apresentado para nós nas igrejas evangélicas, esse ser que não é apresentado para nós através da Bíblia. A Bíblia, ela não nos apresenta esse ser, esse ser das trevas. Isso é de uma tradução tendenciosa de João Ferreira de Almeida, que foi um padre, ele que traduziu a Bíblia, e ele trouxe essa tradução tendenciosa, apresentando no sistema religioso demônios, diabo, inferno, lago de fogo, tudo isso, né? Nós não temos um respaldo bíblico dentro dos originais, dentro da Bíblia, sobre esses seres. E eu estava aqui explicando, trazendo para você essa revelação, uma revelação da parte de Deus, né? De que, provando dentro da Bíblia que esse ser não existe, provando dentro da Bíblia que tudo que acontece na minha vida, na tua vida, é Deus, é simplesmente Deus. Quando tem algo que acontece na tua vida que você vai dizer que é o diabo, é um acusador, é alguém, é uma pessoa com inveja de você, que não quer ver você crescer, tudo que você faz, essa pessoa fala que está errado, alguém que se opõe a você, que é o Satanás. Satanás é isso. Satanás, igual eu expliquei lá no início, que a palavra Satanás não é um nome, a palavra diabo não é um nome, é um adjetivo, né, com significado. Diabo significa opositor, Satanás significa acusador, não é um ser, é uma pessoa, é alguém que se levanta contra você, é alguém que te acusa, alguém que se opõe a você, é alguém que se opõe às coisas de Deus, às coisas espirituais, tá? Não é um ser das trevas. Esse ser foi apresentado para nós dentro das igrejas. Nós iríamos para as igrejas com medo desse ser, fazer campanha de libertação, para ser liberto, eu usar dentro das igrejas os cultos de campanha de libertação, dizendo eles que é sempre nas sexta-feiras, porque é nas sexta-feiras que é feito os trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, os trabalhos das trevas, onde os demônios atuam, mas é na sexta-feira, né, irmãos? E engraçado que vai para as igrejas, faz as campanhas de libertação, a pessoa sai de lá por hora, né, entre aspas, libertas, na sexta-feira está lá para se libertar de novo. Pô, irmão, mas como, meus amados, como isso pode ser? Sendo que Cristo já nos libertou, Deus já nos libertou, já nos transformou, já nos curou de todo esse mal, tá? O que pode estar acontecendo em nossa vida é causa nossa mesma. Somos nós mesmos que procurais o bem, vamos fazer o bem, vamos ser do bem, vamos fazer as obras do Espírito e não as obras da carne. Quando nós nos colocamos para fazer as obras da carne, Deus vai vir e vai nos corrigir, que nós vamos desagradar a Ele. Nós vamos desagradar a Deus e Deus vai vir e vai nos corrigir. E quando Deus está nos corrigindo, que tem algo errado acontecendo na nossa vida, Deus nos corrigindo, aí o sistema religioso nos ensina a colocar a culpa no diabo. Aí então o pastor vai chegar, ou alguém vai chegar e vai falar assim: irmão, porque a sua fé é pouca, é porque você não está sendo um dizimista fiel, você começou a campanha da libertação e não terminou a campanha.
Começou a campanha da cura e não terminou a campanha. Irmãos, não come mais desse angu. Eu tenho um curau melhor para te apresentar, que é o curau da graça. É um alimento da graça, da libertação. Eu fui liberto, estou liberto, minha esposa, nós fomos libertos. A paz reina no nosso lar. A partir do momento que nós descobrimos que aqui dentro não existe um Satanás, não tem um demônio aqui dentro de casa nos perturbando a nossa vida, que não tem um ser espiritual rodando nos cômodos das casas. A partir desse momento, irmão, nós fomos libertos, não tem mais mais nada nos perturba. É eu e ela, somos nós que temos que nos corrigir, nos viver em harmonia diante de Deus. E a paz de Deus, a graça de Deus em nossas vidas. Eu estava lendo com você aqui, trazendo uma reflexão sobre a vida de Saul, que Saul, ele se rebelou, se tornou um rei corrupto, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus se afastou de Saul. E quando o Espírito Santo se afastou de Saul, espíritos maus começou a perturbar a vida de Saul. Aí tinha que vir Davi tocar uma harpa para que o espírito mau saísse de Saul. E esse espírito mau na vida de Saul não era um espírito das trevas, não era um ser das trevas, não era um demônio, não era Satanás, não era. Era tudo da parte de Deus. Vamos continuar lendo comigo. Tive que cortar o vídeo por causa da queda de energia. Espero que não caia mais e que dê tempo de eu terminar aqui. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel. Eu estava lendo com você 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que diz assim, ó: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito Santo de Deus se retira de Saul, e um espírito mau da parte de Deus atormenta a vida de Saul. Está vendo que é da parte de Deus? Não é de Satanás, não é de um demônio. Você está vendo comigo, você está acompanhando comigo aqui na Bíblia, que Satanás, que esse ser das trevas inventado, criado pelo sistema religioso, ele está ficando de fora da Bíblia, ele não está existindo aqui na Bíblia. Você está vendo, tá acompanhando comigo o raciocínio do dragão, a antiga serpente, o antigo diabo e Satanás. Você está acompanhando comigo que está ficando de fora? Que o dragão aqui, na linguagem de figura, é um homem, era Herodes. Você acompanhou comigo? E que diabo e Satanás não é um nome de um ser, é um adjetivo, é uma palavra com significados. Você tá dando para você entender que está ficando de fora Satanás de todos essas passagens bíblicas que eu estou te apresentando. Tá dando para você entender que os demônios estão ficando de fora, que eles não existem. Capítulo 16, versículo 14 de 1 Samuel. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o o espírito mau da parte do Senhor. Entendeu aí? Versículo 15. Então os criados de Saul lhe disse: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Viu aqui? Não, tinha que ser um espírito mau da parte de Satanás. Um espírito demoníaco do diabo. Não tinha que ser? Tinha que ser uns demônios, tinha que ser os anjos, né? O que foi os anjos caídos lá, né? Que pegaram isso aí eles têm essa habilidade de pegar as estrelas, pegou as estrelas, transformou elas em anjos, e pegou os anjos e transformou eles em demônios. Tá dando para entender? Então não tinha que ser da parte de Deus.
Os criados de Saul, os servos de Saul, está dizendo para Saul: eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. O espírito mal da parte de Deus, não é da parte de Satanás, do demônio, do... Encaixa aí, irmão. Tá encaixando aí? Acompanha. Acompanha aí comigo. Continua ainda no versículo 16, ó. Diga, pois, o nosso Senhor a seus... diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mal da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Entendeu, não? Vou ler de novo. Versículo 16. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mal da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Tá vendo que é da parte de Deus? Não é um espírito mal da parte do diabo, de Satanás, do capeta, do ser do inferno, tá vendo? Não é um espírito demoníaco que era estrela, que se transformou anjo, e que era anjo que se transformou demônio. Você viu o sangangu que o sistema religioso consegue fazer? Pega a Bíblia, virou a Bíblia, torceu ela. Aí vocês vão dizer que eu estou distorcendo a Bíblia. E é verdade, eu estou distorcendo. Por quê? Porque o sistema religioso pegou a Bíblia e torceu a Bíblia. Eu estou distorcendo ela aqui para você. Se você que está me acompanhando, você que pega a Bíblia, lê comigo, disser que eu estou errado, que essa linha de raciocínio aqui é fraca, não serve, não vale, não dá para você entender, então continue na tua vidinha, lá dentro do sistema religioso, de campanha em campanha e nada muda na tua vida, de dízimo e nada muda na tua vida. De quando você não dá dízimo, aí eles pegam os insetos, que é os gafanhotos, transformam eles em demônios devoradores. Amém? Acompanha aí. Mas mesmo assim, acompanhe comigo as linhas de raciocínio. Mesmo você não concordando comigo, acompanha aí, medita, pega a tua Bíblia, pega o vídeo aí, vai ouvindo o vídeo e entrando, meditando na palavra, pega um dicionário, vai pesquisar cada significados, né? Às vezes, quem sabe, o Espírito Santo de Deus, ele não toca em você, abre os olhos, a tua mente, e você passa a ler a Bíblia com os olhos iluminados, e vai ter a revelação do Senhor, e vai conhecer essas pérolas da graça na tua vida. Acompanha aí, vamos lá. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo, cadê aqui? Romanos capítulo 9, versículo 14, do versículo 14 até o 17. Diz assim, ó. Romanos capítulo 9, do versículo 14 ao 17. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Diz assim, ó. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Pergunta, né? De maneira nenhuma. Versículo 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. O que eu quero apresentar para você, irmãos, é que Deus, Ele é Deus. Não brinque com Deus. Não brinca com as coisas de Deus.
não desagrada a Ele, porque Ele corrige. E se Ele quiser te corrigir, Ele vai te corrigir. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele não quiser, Ele não vai. E Ele continua sendo Deus. Versículo 15 que eu te apresentei. Pois dize a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus está falando assim: se eu quiser, de quem eu quiser ter misericórdia, eu vou ter misericórdia. Se eu não quiser ter misericórdia, eu não vou ter misericórdia. É Deus. E aí, você vai questionar sobre Deus? Ou vai tirar o corpo fora agora e vamos achar um Satanás, um demônio aqui e colocar culpa de tudo que acontece em nossas vidas? Tá certo? Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em todas as terras. Irmãos, quem foi que endureceu o coração de Faraó? Foi o próprio Faraó? Foi Satanás? Foi o diabo? Quem foi? Para que o povo não saísse de lá do Egito. Quem foi? O próprio Deus. Deus endurecia o coração de Faraó, Deus amolecia o coração de Faraó. Deus endurecia o coração de Faraó, Deus amolecia o coração de Faraó, para mostrar para Faraó, para mostrar para o Egito que Deus é Deus. Para mostrar para mim e para você que Deus é Deus. Portanto, não brinque com Deus. É o único ser no universo poderoso que você não deve brincar, é Deus. Ah, quer brincar com Satanás, com o diabo? Não brinque. Não existe mesmo, não tem esse ser mesmo. Nada acontece. É um ser que não faz e nem desfaz, não existe. Brinque, mas com Deus, não brinque. Tá certo? Êxodo capítulo 10. Vamos lá, Êxodo capítulo 10. Livro de Êxodo, segundo livro cronológico da Bíblia. Na cronologia da Bíblia é o segundo livro. Gênesis é o primeiro, Êxodo é o segundo. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, versículo 20. O que diz lá? Vamos ver quem era aqui, se era Satanás, era um demônio, quem era aqui que endurecia o coração do faraó, né? Êxodo capítulo 2, versículo 20 diz assim, ó: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os seus filhos. Quem? O Senhor endureceu o coração de Faraó. Não foi capeta, não foi diabo, não foi Satanás, não foi nada. Deus. Não foi o diabo que arrastou a terça parte dos anjos do céu. Não. Não foi o dragão vermelho aqui, porque o dragão vermelho já tinha ficado. Faraó. O dragão vermelho era Herodes. Já não tinha como. Né? Entendeu aí? Então é quem? Deus. O próprio Senhor que endurecia o coração de Faraó. Não foi o dragão que era diabo, nem o diabo que arrastou as estrelas, que era estrela que virou anjo, que era anjo que virou demônio. Um bailabarismo aí feito pelos teólogos. Tá? Acompanhe comigo aí. Romanos capítulo 1. Vamos ler até o 25. Capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18, do 18 ao 25, que diz assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Eu estou te apresentando aqui o único ser no universo que criou o mal e o bem. O único ser no universo que faz o mal e o bem acontecer na Terra, no planeta, no universo e na vida das pessoas, na vida do ser humano. O único ser no universo é o Criador, é o próprio Deus, é o Senhor do Senhor e Reis de Reis. Tá?
Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Preste atenção nesta passagem do apóstolo Paulo aos Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensatos se obscureceu. 22, dizendo, sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24. Por isto também Deus os entregou às consciências de seus corações. Uma revelação aqui. Deus poderia ter entregado ao diabo, ao Satanás, ao capeta, né? Aos demônios, aos seres das trevas. E Deus entregou a quem? No 24. Por isto, também Deus os entregou às consciências de seus corações, a imundícia, para desorarem seus corpos entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente, diz Paulo. Amém. Estão mudando, irmãos, a verdade de Deus. Estão deixando de adorar o Criador e estão adorando a criatura. Se o pastor fala, leva o óleo ungido, unge a tua casa, venha na quarta-feira, participa da campanha da libertação, participa da campanha da cura. Se vem um pregador de longe, de fora, a igreja lota. Se vem um pregador mais famoso, a igreja lota. Estão deixando de adorar o Criador, estão adorando a criatura. E Deus entrega a esses homens, essas pessoas, as suas próprias consciências. Não é Satanás que chega e faz uma devastação. É o próprio Deus que entrega para que sejam punidos. Sejam punidos. Pessoas dentro da igreja não têm paz na tua casa. Pessoas dentro da igreja vivem uma miséria, os seus lares, suas casas, suas famílias. Não tem paz. O casamento é destruído. O casamento é uma devastação. O casamento é uma miséria, uma desgraça no casamento. E as pessoas estão lá 10 anos, 15 anos, 20 anos lá dentro das igrejas. E nada está acontecendo. Por quê? Estão deixando de adorar o Criador e estão adorando a criatura. Estão deixando de servir a Deus e estão servindo o homem. Fazendo votos, e as pessoas estão lá no pé do altar entregando os votos aos homens. O homem sobe lá no altar, pega o microfone e fala bem assim, olha, faz um voto do Salmo 27, o voto do Salmo 97, esse é o valor que você vai ter que trazer. A pessoa vai lá e faz. O homem está lá, pega um tal de um óleo ungido lá, derrama sobre a cabeça das pessoas, ungindo as pessoas ali, em pastores, em missionárias, em presbítero, em diácono, em isso, em aquilo, e as pessoas estão lá se revenerando.
A pessoa pega o microfone para cantar um louvor lá, uma música, e as pessoas estão lá aplaudindo, batendo palmas, estão deixando de adorar o Criador e estão adorando a criatura. E esses, Deus entrega as suas próprias consciências nos seus corações. Aí quando dá tudo errado, quando a vida não dá, quando nada dá certo, aí vai dizer, é o diabo, é capeta, é o demônio, é Satanás, fez bruxaria, fez macumba, fez feitiçaria, fez isso, fez aquilo. É porque eu não fui fiel no dízimo, não cumpri com o voto, não fiz o que o pastor mandou direito. Irmãos, para de comer sangu. Parem de comer sangu. Vamos continuar aqui? Versículo 25, né? Versículo 25. Olha o que diz aqui no 26, ó. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza de Deus. O que é isso, irmão? As pessoas estão deixando de fazer aquilo que é natural de Deus e mudaram suas naturezas. A natureza das pessoas estão se mudando. Estão culpando Satanás, o diabo, o capeta. Porque as coisas naturais agora estão dando lugar ao contrário da natureza de Deus. Estão vivendo do jeito que quer, querendo do jeito que quer, fazendo do jeito que vos apraz, e não estão fazendo as vontades de Deus do jeito que Deus quer. Não estão agradando a Deus, estão agradando a homens, mulheres mudando o seu uso natural no contrário da natureza de Deus. Tá certo? Não estou falando aqui de usos e costumes, de vestes, que isso aí é pregado lá dentro das igrejas. As igrejas que proíbem, as igrejas que falam como é que a mulher tem que vestir, como é que o homem tem que vestir. Não, estou falando aqui da natureza do homem, da natureza da mulher. Que a natureza do homem é o quê? É adorar a Deus, servir a Deus, agradar a Deus, adorar Ele em espírito e em verdade. Tá certo? Versículo 27. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Tá, irmãos? É o próprio homem, é o próprio eu, é o próprio você. Quando deixa a natureza de Deus, o natural de Deus, e faz o que a sua natureza pede para fazer, o que a carne sua pede para fazer, está desagradando a Deus, começa a acontecer tudo errado na tua vida, começa a dar tudo errado, as desgraças começam a acontecer na tua vida, na tua família, na tua casa. E aí? O diabo, o capeta, foi alguém que é um olho gordo, uma inveja, nada disso. A sua natureza humana, que está ao contrário da natureza espiritual de Deus. Tá bem? Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Entendeu aí? É Deus. Assim Deus os entregou para fazerem coisas perversas que não convêm. Por quê? Desagrada a Deus, não faz as vontades de Deus. Então Deus, assim, então é assim que você quer viver? É assim que você quer? Então tá, vou te entregar a sua natureza perversa para você fazer aquilo que não convém. Então não é Satanás, irmão, não é diabo, não é capeta, não é demônio, é você mesmo. É você mesmo. Que Deus está falando assim, anda por este caminho aqui, ó. Vai por esse caminho, mas você fala, não, eu quero ir por esse caminho. Então Deus fala assim, então tá, então vai. E aí,
Amém? Para finalizar, quero deixar uma passagem para você que de Isaías. Para finalizar, Isaías. Isaías capítulo 44, versículos 6 e 7. Isaías 44, Isaías capítulo 44, versículos 6 e 7 diz assim, ó: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não existe, não tem outro ser espiritual no universo, outro ser poderoso no universo, outro ser que tem poder no universo, a não ser Ele. Ele é o único, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é o único Deus, Criador de todas as coisas. Versículo 7: E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciar-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. É o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. Ele é o único soberano e altíssimo Deus de todas as coisas. Se deu certo na tua vida, foi Ele. Se deu errado na tua vida, foi Ele. Mas porém, peraí, irmão, e se deu errado? Ah, mas então foi Deus. Sim. Por quê? Deu errado por quê? Porque você desobedeceu. E Ele chegou a ataca. Ele te corrigiu. Se está dando errado é porque você fez por merecer. E Deus te corrige. Você é filho e Ele é pai. O que eu tenho para apresentar para você do Evangelho da Graça, irmãos? É que o Evangelho da Graça, ele é ao contrário do Evangelho que é anunciado aí hoje, que diz ser o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho da Graça que é anunciado aí hoje, fala que para ser salvo é preciso aceitar Jesus, batizar, tomar ceia, ser dizimista, cumprir os dogmas da igreja. Todo um ritual, tem que ter todo um processo. Não é suficiente a morte de Cristo lá na cruz. Não é o suficiente, é preciso ter todo esse processo para ser salvo. Mas o Evangelho da Graça que eu apresento para você é o Evangelho pelo qual Cristo lá na cruz do Calvário já me batizou e já me salvou. Cristo lá na cruz do Calvário já te batizou e já te salvou. Cristo lá na cruz do Calvário já me libertou e já te libertou. Não precisamos mais de culto de libertação. Não precisamos mais de sacrifícios inúteis. Não precisamos mais de campanha de libertação, de derramamento de óleo, óleo de unção. Não precisamos mais de busca do Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo. Não precisamos mais de culto, de busca vamos buscar a Deus lá no monte. Vamos jejuar para isso acontecer. Fazer um jejum disso e daquilo para acontecer na minha e na tua vida. Não precisamos mais, porque tudo isso já acontece na minha vida e na tua vida. As bênçãos de Deus, a provisão dele na minha vida e na tua vida, a cura, a libertação, já fomos libertos, já somos livres. Você já é liberto, a tua casa já é liberta, a tua família, o teu irmão já é liberto, os teus filhos já é libertos. O que está acontecendo é que estão vivendo na carne, fazendo a vontade da carne, as obras da carne. E quando se faz as obras da carne, deixa de viver o reino de Deus. E quando se deixa de viver o reino de Deus, as coisas ruins acontecem na vida da pessoa. E quando nós fazemos as obras do Espírito, que buscamos servir a Deus em Espírito e em verdade, fazer aquilo que agrada a Deus, quando nos tornamos espelhos, quando nos tornamos luz, aí as coisas, o reino de Deus começa a acontecer na nossa vida. Porque o reino de Deus é ao contrário do que prega por aí.
Porque diz que nós temos que fazer, aceitar Jesus, batizar, ter todo esse processo para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Estão dizendo, dizem que o reino de Deus, que nós temos que ir para lá, para o reino de Deus. Nós já vivemos o reino de Deus. Eu já nasci no reino de Deus, você já nasceu no reino de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é visível. Jesus falou que o reino de Deus é invisível. E o reino de Deus sendo invisível é o que eu vivo e o que você vive. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Então, para que possamos ter os benefícios do reino de Deus na nossa vida, é viver em harmonia, em comunhão com Deus, fazendo as obras do Espírito, não as obras da carne. Tá certo? O Evangelho da Graça que eu te apresento também diferente de um Evangelho da Graça que é apresentado por aí. Tem um Evangelho da Graça também que é apresentado por aí, que fala que o mundo inteiro já está salvo, que Cristo já salvou todo mundo. Não é assim. O Evangelho da Graça que eu te apresento é aquilo que Cristo salvou os filhos dele. Os filhos da salvação estão salvos. Mas os filhos da perdição não estão salvos. Os filhos da perdição, que vem de lá do início, aquele que mata, que rouba, que estrupa, que mente, que engana e não se arrepende do que faz, esse não tem salvação para ele. Esse é perdição eterna. É morte eterna. É vergonha eterna. Tá? Me acompanha aí, vai me acompanhando, que eu vou apresentar para vocês no futuro o que é o lago de fogo, o que é o inferno, para onde é que vai o espírito, a alma, ou sei lá, do ímpio, que dizem que é para o lago de fogo, que é para o inferno, vai morrer para a eternidade, sofrer para a eternidade. Eu vou trazer para você um estudo sobre o lago de fogo, que é o que eu estou te falando aqui, para onde é que vai aqueles que são os filhos da perdição. O que é filho da perdição, irmão? É aquele que já nasce perdido, é aquele que já nasce sem salvação, é aquele que mata, que rouba, que faz todo tipo de atrocidade e não se arrepende. Esse é filho da perdição, esse não tem saída para eles. Mas os filhos da salvação, que é os que têm o nome escrito no livro da vida, esses já nascem salvos. Eles já nascem salvos. Tá? Vai me acompanhando aí, que eu vou trazer para vocês revelações, renovações da graça para mim e para a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Recebe da parte do Senhor, e sejam todos aí cheios da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus em vossas vidas, porque Ele vive em você e Ele habita em você. O Espírito do Senhor, você é templo do Espírito Santo de Deus. Entenda isso na tua vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homem, em templo de paredes. Deus habita em templos de carne, que é você. Tá bom? Entenda isso na tua vida. Fica na paz. Deus abençoe.